A gente volta a falar sobre as articulações dos parlamentares antes da posse da nova legislatura na semana que vem. E quem vai conversar agora com a gente é a deputada Maria do Rosário, do PT. Deputada, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Em Ponto mais uma vez. Ricardo Abreu participa também da entrevista e encaminho a ele para a primeira pergunta. Deputada, muito bom dia. Obrigado por falar aqui conosco. A gente sabe que, pelo acordo do partido, PT, a senhora vai ocupar um lugar na mesa diretora, né? Queria saber da senhora se já há essa tendência, se uma primeira secretaria pelo PT, como é que está sendo encaminhado isso e a negociação também, claro, dentro dessa composição da mesa diretora para a eleição do dia 1º. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Cecília, e a todos os nossos participantes aqui do programa. Gente, é o seguinte, para o Partido dos Trabalhadores, e a gente diz das trabalhadoras também, o nosso objetivo é muito mais político do que o espaço que estará sendo ocupado. Teremos provavelmente uma mesa de composição, é uma mesa ampla dos partidos, seguindo ao máximo possível a proporcionalidade que o regimento determina, mas o nosso objetivo aqui não é a estrutura em si, porque a mesa diretora ela tem funções administrativas. Eu, inclusive, estarei, se eleita no próximo período, saindo da CCJ, onde tenho uma atuação ao longo dos últimos anos, saindo do cotidiano do plenário, do debate, para me dedicar justamente à valorização da Câmara, num momento em que nós governamos o Brasil com um campo político que é muito diverso daquele que perdeu as eleições e que nós temos uma palavra a dizer sobre esse processo. A participação do PT é para a pacificação dos trabalhos parlamentares e tomara contribuir para um bom exemplo para o país, para que o 8 de janeiro, aquela situação abrupta e violenta ao extremo que atacou a Câmara dos Deputados, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e que acaba sendo uma ação que simboliza o ódio político, como ele está entranhado ainda na esfera pública, a eleição que não passou ainda. Nós estamos fazendo um imenso esforço de unidade para que a eleição passe e o presidente Lula consiga estabelecer, porque está conseguindo já, um projeto de desenvolvimento para o Brasil, o cuidado com as pessoas, e a Câmara seja parte disso. Cada um com seu partido, cada um com sua linha, mas com menos ódio no Brasil e a compreensão de que nós temos um povo brasileiro para resgatar de situações muito difíceis, como a fome, o abandono, a situação dos Yanomamis, mas um povo como um todo, sofrendo, que precisa de políticas públicas e precisa ser visto a partir da Câmara dos Deputados pela ótica da Constituição. Então, a minha presença na mesa, muito me honra ter sido indicada pelo Partido dos Trabalhadores, mas é claro que eu vou passar pela eleição, então também estou pedindo o voto de todos os colegas, homens e mulheres, para o plenário, dia 1º, mas nossa linha é a Constituição Federal, resgatá-la para o cotidiano do trabalho. Deputada, em entrevista na Natuzaneri, o presidente Lula disse que ele parte do princípio que ele tem 513 deputados e aí ele vai excluindo aqueles que ele acha que ele não vai ter tanto apoio assim, para ele tentar reunir ali na cabeça dele quais são os nomes que realmente dão apoio, que estão na base de apoio dele. No entanto, a gente vê aí nas manchetes e nas apurações que há uma pressão enorme de alguns partidos para tentar conseguir participar disso e, claro, a cobrança indireta por determinados setores, Sudene, Codevasf, etc. A senhora acredita que para, de fato, haver a governabilidade, a negociação nesse sentido é indispensável? Olha, no âmbito da política nacional, nós sempre tivemos, Ricardo e Cecília, a dimensão do presidencialismo de coalizão. Essa coalizão, ela estabelece, porque nenhum presidente faz uma maioria, não é, total, essa coalizão pressupõe que existam diálogos de várias ordens, diálogos políticos e diálogos republicanos na ocupação de espaço.
Por que eu friso essa dimensão republicana? Porque um partido buscar ocupar espaços no processo de governabilidade do Brasil é algo que tem que passar a ser visto como absolutamente natural, desde que seja transparente, claro, e que os objetivos de governo não sejam desvirtuados. Ao longo dos últimos anos, no entanto, talvez a Câmara dos Deputados e o próprio Senado Federal, uma seara em que eu entrarei menos aqui, mas a Câmara dos Deputados, onde eu inicio agora meu 6º mandato parlamentar, eleita pelo Rio Grande do Sul, a quem muito agradeço e sou também representante, a Câmara esteve muitas vezes na manchete dessa discussão menos importante. E não é hora de trocas, é hora de diálogo e segurança. O Brasil precisa, a gente tem ouvido muito uma palavra nos últimos tempos e ela tem o seu valor. O Brasil precisa de previsibilidade, de segurança. Nós não podemos acordar num domingo com aquilo que aconteceu. Nós não podemos ter um comando nas Forças Armadas, ou pelo menos no Exército Nacional, que não esteja à disposição de cumprir plenamente o que o ministro da Defesa, o que o presidente da República, que é o comandante em chefe, determina. Então, eu creio que o presidente Lula, em relação à Câmara dos Deputados, ele está menos presente, porque cabe à Câmara a escolha do seu presidente, da sua mesa. Nós não estamos, portanto, fazendo uma ação de inserção dentro da Câmara via governo, mas nós estamos, sim, conversando com as bancadas e buscando apoios que sejam transparentes, pessoas parlamentares que possam dizer que estão do lado do Brasil nessa hora, não ao lado da destruição, pensando no pior, quanto pior, melhor. Há setores que continuam no Brasil pensando no quanto pior, melhor. E o quanto pior é o que deixaram no Brasil. Sinceramente, estes setores tensionaram a política nacional para destruição de políticas sociais e econômicas que foram feitas nos governos anteriores e que é um modelo de desenvolvimento que o presidente Lula buscará estabelecer para o país de mais investimentos públicos, o papel do Estado, e privados também, concatenados para que as pessoas tenham emprego, tenham renda, criar, como ele sempre diz, uma dimensão virtuosa do desenvolvimento econômico. Mas o nosso diálogo com o presidente Lira, na Câmara dos Deputados, tem sido um diálogo muito também virtuoso, e é possível, a gente percebe, criarmos para o próximo período na Câmara uma situação, talvez, Ricardo, que fosse inimaginável até tempos atrás, que é de uma Câmara onde teremos um equilíbrio. E o extremo, né, aqueles extremistas que participaram dessa depredação e desse ataque à democracia e à Constituição, não tenham força política para desestabilizar o Brasil. A estabilidade política do Brasil, ela se reflete na estabilidade econômica, social, e ela é a grande meta deste momento em que se aproximam Luiz Inácio Lula da Silva, né, o presidente da República, e a nossa presença do PT simboliza junto à mesa diretora e à candidatura do presidente Lira. Agora, deputada, pegando um gancho nessa composição e sobre isolar o extremismo, como é que está a formação de blocos? O PT já admite que não vai conseguir formar um bloco paralelo ali, frente ao do presidente Arthur Lira. Como é que vai se dar essa relação também diante de um presidente que já presidiu a Câmara durante o último governo, deve ter sua reeleição aí encaminhada? Como é que vai ser essa relação também com o presidente Arthur Lira nesse segundo mandato seu à frente da Câmara dos Deputados? Nós temos nosso trabalho está sendo feito de forma absolutamente transparente. Eu creio que a política, e isso me encanta nesse sentido aqui na arquitetura de Brasília, os espaços da política devem ter paredes de vidro para serem perfeitamente vistos de fora para dentro. O que significa que tudo que o PT está fazendo é transparente,
Sim, nós estamos em diálogo com o presidente Lira, neste momento, para uma composição. Há partidos que caminharam ao lado do candidato anterior. Talvez eu, mais do que ninguém, ou junto com muitas outras pessoas, tenha críticas fortes, intensas ao governo anterior. Mas eu sei separar o trabalho parlamentar daquilo que foi o governo anterior. E um governo como o que nós conquistamos em um país com tantas cisões políticas precisa ampliar a sua base de apoio no parlamento e manter e ampliar o cumprir de compromissos com a população. Então eu quero deixar absolutamente tranquila a população brasileira que nos acompanha, que o programa que nós pretendemos e estamos já começando a implementar no Brasil é um programa de desenvolvimento econômico para a inclusão social, de superação das dificuldades que esse país tem para a geração de emprego e a reindustrialização que é necessária a ele, de olhar para os mais vulneráveis. Quando a gente senta naquela mesa ali com aqueles que foram até bem pouco tempo nossos adversários, nas eleições, a gente está dizendo assim, a eleição acabou. Agora, nós queremos governar o Brasil, o Poder Executivo, queremos assegurar as ações e prerrogativas do Poder Judiciário, do próprio Supremo Tribunal Federal, realizando as suas atribuições sem os ataques que tem sofrido. E a Câmara dos Deputados tem um papel. A Câmara, eu sou uma pessoa que não apenas exerce o mandato, mas no grau de contradições que possam existir dentro da Câmara, eu sou uma pessoa que gosto muito da vida parlamentar e que tenho com a Câmara dos Deputados uma relação de respeito, porque a cada vez que eu entro naquele plenário, eu vejo, sinceramente, um Ulisses Guimarães segurando fortemente a Constituição Federal nas mãos e dizendo das nossas atribuições. No próximo dia 1º, todos os deputados e deputadas vão jurar a Constituição. Jurar a Constituição é mais importante para cada um brasileiro e brasileira do que qualquer dificuldade e, portanto, eu serei aquela pessoa que vai estar a serviço dos parlamentares a partir da Constituição e do regimento interno da Casa, tentando fazer com que existam distensionamentos, mas atenta a que o projeto de país que os brasileiros e brasileiras elegeram nas urnas com Lula presidente seja também implementado e ele tenha condições de fazer o seu trabalho. Quem ganha a eleição tem que governar e debelar todas essas tensões que estavam dentro do comando do Exército, como estavam na frente, como estavam no ataque absurdo à Câmara, ao Senado e ao próprio Palácio do Planalto. De forma que é isso que eu creio que nós estamos fazendo, sentando entre adversários até então na mesma mesa. Isso que nós estamos vendo, as imagens que nós estamos vendo aqui, nunca mais, eu espero nunca mais. Por isso todos serão identificados. Todas essas pessoas levadas, algumas ao erro, levadas ao fundamentalismo. Isso é um desrespeito a cada brasileiro e brasileira. Isso não tem a ver com patriotismo, isso tem a ver com terrorismo. O Brasil não pode se submeter a esta lógica. E a eleição da mesa da Câmara, talvez mais do que a do Senado, onde lá o PT apoia, sem sombra de dúvida, e confia em Rodrigo Pacheco, mas o presidente Lira, na Câmara dos Deputados, tem o nosso apoio também pela atitude firme de defender a Constituição e dizer isto não é possível. Chegamos ao nosso limite. Vamos terminar com essa situação de polarização no Brasil e falar com o povo brasileiro sobre temas ambientais, temas sociais, temas educacionais, temas econômicos, políticos. Vamos ao que interessa, Brasil. O que interessa é parlamento, governo a serviço do povo brasileiro. Fazer o máximo com o mínimo, sem dúvida nenhuma. Deputada Maria do Rosário, muito obrigada pela participação. Falta menos de uma semana aí para o dia 1º. Seguiremos acompanhando tudo junto com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Cecília, Ricardo, aos participantes. E vamos pela democracia sempre. Um grande abraço. Com certeza. Muito obrigada.